Olá, professor, tudo bem? Então, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma lição. Vamos falar hoje sobre texto teatral na nossa lição 13. Esse é um gênero textual que você pode explorar muitas coisas do aluno, né? Pode ir para uma prática muito interessante. O que eu vou sugerir para você hoje é que você faça uma leitura dramática de uma peça infantil. Levando em consideração que seu aluno do 4º ano está conhecendo sobre o texto teatral, acho interessante você colocar ele para fazer a leitura e principalmente focar em pensar nas entonações, nas diferenças da leitura, na voz, para que ele perceba que a escrita é uma narrativa, mas com diálogo. Então, cada personagem tem uma intenção, cada personagem tem uma entonação. Então, a ideia é fazer com que ele perceba isso. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é escolher uma peça, ok? Então, apresente uma peça curta, né? Escolha uma peça, explique rapidamente o enredo, né? Eu tô dando um exemplo aqui para vocês, você pode escolher outra. Eu falei aqui dos 3 porquinhos, né? Então, você pode chegar para eles e falar: olha, vamos encenar, vamos conhecer a peça Os 3 Porquinhos. Mas como eu disse, de repente você já trabalhou uma outra obra que tem uma peça teatral relacionada a ela e você pode usar ela, ok? Então, converse primeiro com eles. Se for Os 3 Porquinhos, pergunte se eles já conhecem. Perguntem qual é a história, o que eles sabem da história, se tem ali um ensinamento ou não. Bata um papo com eles antes para eles falarem um pouco mais sobre a história. Agora, se for uma outra, a mesma coisa, aprofunde com eles. E aí, como é uma leitura dramática, né, eles ainda não vão encenar. Mas o foco é trabalhar muito a oralidade no sentido de entonação. Então, você vai dividir os papéis entre os alunos. De repente, você pode dividir esses papéis de acordo com os personagens e os alunos, com as características do personagem e que seja parecido com uma característica de um aluno, até para que ele não saia tanto do campo confortável dele de entonação. Você pode fazer grupos também, porque talvez não tenha personagens nessa peça para todos da turma, né? Então, você pode, de repente, fazer grupos e colocar personagens, né, nesses grupos iguais, né? E até depois eles vão observar um ao outro para ver como cada um fez a leitura desse personagem. Pode se inspirar um em outro também. Então, olha só, distribua os papéis, cada um será um personagem. Se houver mais personagens do que os alunos, como eu comentei, dá para fazer os grupos, né? Quem não quiser falar, então pode ser responsável, por exemplo, pelos efeitos sonoros ou pelas marcações de cena. Então, às vezes, tem aquele aluno mais tímido, que ele não quer de nenhum jeito trabalhar ali com diálogo, né? Fazer a leitura da cena. Então, dê a ele o papel para ele fazer os efeitos sonoros, né? De acordo com a história, ou até para ele falar a rubrica, né, para ele fazer só a leitura da rubrica, que é o momento em que os personagens estão ali sendo orientados, né, no meio da história. Então, você, professor, conhece a sua turma. Organize da maneira como ficar melhor para você, ok? Bom, então a gente tem aqui a escolha da peça, você escolheu, depois você vai dividir os papéis entre os alunos, e aí sim nós vamos para a prática. Vamos lá, acompanha comigo. Bom, é uma leitura dramática. Então, eu sugiro, professor, que inicialmente você faça a leitura inteira da peça teatral. Então, faça a leitura e mostre a maneira como você imagina essas entonações. Então, troque o tom de fala de acordo com cada personagem. Então, faça a leitura, leia também as rubricas, mostre para eles como é um texto teatral. Depois que você fizer a leitura, e aí você já vai ter separado também os personagens para cada aluno, você dá uma cópia dessa obra para cada um deles e deixa eles fazerem a leitura entre eles, praticarem, né, sentirem qual é a entonação, conversa ali de grupo em grupo, dá dica para eles, né, para que eles preparem bem essa leitura. E aí, vai lá e diz para eles que tem que ler com expressão, né? Não pode ser uma leitura robotizada. Ele precisa mostrar no rosto dele o que ele está sentindo. E as rubricas também vão deixar claro o que ele deve fazer.
E a leitura inicial também vai mostrar quais são os sentimentos que ele está tendo ali, quais são as perguntas, quais são as exclamações. Então, foque em dizer para eles que eles precisam mostrar a expressão deles. Não só no rosto, mas no corpo também. Mesmo que seja só uma leitura e que seja sentado, por exemplo, você pode fazer em pé também, depende do que você decidir. Mas ele precisa mostrar essa expressão corporal também. Então, ele tem que mostrar a expressão, usar gestos, né, mudar a voz conforme o personagem. Então, deixe claro para ele que se ele estiver lendo, por exemplo, uma parte ali em que o personagem está assustado, ele tem que fazer essa leitura como se ele estivesse assustado. E aí, qual seria a leitura, né, qual seria a voz de quem está assustado? Então, vai explorando isso com o aluno. Seguir as marcações da cena, né? Então, assim, a gente tem lá o momento da rubrica, de repente está escrito, entra triste. Então, se entra triste, a voz dele tem que ser uma voz, né, mais voltada para esse sentimento. Fala bravo. Então, também, ele tem que mudar a voz. Isso é muito importante, porque a leitura dramática, né, vai mostrar a diferença, né, dessa leitura mais natural que nós fazemos no dia a dia para uma leitura com interpretação. Então, os alunos precisam perceber isso. Faça a leitura dramatizada guiando e incentivando a participação espontânea, né? Então, já comentei isso com vocês, que no início é importante que vocês façam uma leitura antes e depois oriente os alunos enquanto eles estão preparando a leitura deles, tá? O que eu sugiro? Que depois que todos os grupos fizerem a leitura entre eles, cada grupo vá na frente da sala, né? Ou numa grande roda, pode ser também, e faça a leitura dramatizada do jeito que eles prepararam, com as entonações que eles prepararam, com as pausas nos lugares que eles prepararam, e aí cada um faz a sua leitura. Depois, né, que todos apresentarem, aí, professor, você pode vir com um comentário final, né? Então, converse com eles. Aí você vai trazer o teu feedback, você vai dizer como eles foram, né? E vai perguntar para eles como foi ser um ator ou atriz, né? Se eles questionarem, ah, mas a gente não interpretou, a gente leu. Sim, mas atores também fazem leituras dramáticas, né? Então, explique isso para eles. Foi difícil interpretar as falas? Pergunte para ele se foi difícil mudar a entonação da voz, né? E pergunte por que foi difícil, caso ele diga que sim. O que foi mais divertido? Pergunte para ele o que ele gostou mais nesse processo. E o que eles aprenderam sobre o texto teatral, tá? Então, a gente espera que aqui ele fale as características que ele já tinha aprendido também lá no material do aluno, né? Que nós temos ali temos diálogos, né? Temos ali as rubricas, são diálogos que são feitos para interpretação através de um ator. Espero que vocês consigam fazer um trabalho bem legal com eles e que eles se empolguem também aqui com a nossa atividade. Eu os vejo na próxima lição. Até lá, pessoal!